pensamento subiu alguns instantes depressa. Irritação, silêncio de meia hora pelo menos. Tristeza, ampliação voluntária e falta de trabalho habitual. Impulso e crítica destrutiva. Observamos as nossas próprias fraquezas. Desejo de consultar o próximo, um olhar para dentro de nós mesmos. Solidão, auxiliar alguém que, em relação a nós, talvez se encontre mais sozinho. Tédio, visita a um hospital que possa medir as próprias vontades. Ofensa, perdoar o serviço mais amplamente. Ressentimento, ouvindo de todo mal. Fracasso, volta às boas obras e começa outra vez. Médium Chico, Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho Espírita. A leitura era uma prece e levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade da casa, que nós estamos preparando o ambiente para a aula do Espírito de hoje, que possamos doar um pouco de nós, conforme disse a leitura, que os nossos problemas vão se amenizando, porque se olhares, sempre tem alguém mais necessitado do que nós, e às vezes o egoísmo nos impede de perceber isso. Que o Mestre amado, através do seu exemplo, consiga nos ensinar que a humildade, o perdão, são atributos do homem de bem que devemos exercitar no nosso dia a dia. Que Ele possa nos amparar, nos proteger e nos guiar nesse caminho do aprendizado e da evolução. Que Ele sempre esteja nos abençoando. Que assim seja. O nosso palestrante de hoje é o Sr. Rodrigo Turquinetti, do Bezerra de Menezes, Costa e Silva de Joinville. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa querida Casa Espírita, né? Jesus de Nazaré. Com esse nome, né? É responsabilidade. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade. Meu nome é Rodrigo Tonhetti, né? Estou como presidente da Casa Espírita Bezerra de Menezes, Joinville. Nós selecionamos um tema que é dar conta da tua administração. Você fala assim, nossa, mas o que é isso? Né? Tema, parece palestra empresarial aqui, né? Mas na verdade, a gente vai perceber a importância que é o trabalho, né, com Jesus. Então o objetivo nosso é falarmos desse assunto. Quando a gente fala da administração, nós não estamos se referindo à administração de empresas, né? Como a gente poderia imaginar, mas administrar a nossa vida. Então, Jesus, essa frase aqui, não é uma frase que está em nenhum livro aí de empresa, não. Essa é uma frase de Jesus. Darmos conta da administração. Administração do quê? Da nossa existência, nesta encarnação. Então, é desse assunto que nós vamos tratar aqui. Então, vamos lá. Olha o que disse Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Jesus contando a história. Então, ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Quer dizer, desperdiçando os bens, né? Preste contas da tua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Jesus está lá em Lucas, capítulo 16, versículos 1 e 2. Então Jesus está contando uma história, né, de um senhor que estava responsável por algumas atividades e que ele, né, tinha recursos na mão. Recursos pode ser todo recurso, pode ser tempo, pode ser pessoas, né, pode ser os familiares, pode ser dinheiro, né, pode ser obras físicas. E aí ele estava desperdiçando os bens. E aí ele falou assim: o que é isso, né? Então o patrão chamou e falou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito, desperdiçando os recursos? Preste conta da administração, da tua administração. Porque você não pode continuar desse jeito, sendo um administrador. É lógico que isso aqui é uma analogia.
O administrador é que somos nós. O chefe é Deus. E os recursos Deus oferece para nós. Com essa ótica que nós vamos conversar nesta noite. Certo? Primeira pergunta que vem à nossa mente. Quando a gente fala de administração, é a nossa vida. Com tantas coisas para fazer. Hoje em dia, no mundo acelerado. Certo? Então, hoje em dia, ao mesmo tempo que você está lá cadê o lugar? Você está lá no Face, tem o telefone toca, a esposa chama. Não é? Então, inúmeras atividades simultâneas, inúmeras atividades, multitarefas, muitas responsabilidades. Hoje em dia não tem mais essas, nós temos uma velocidade muito grande, em relação ao que nós tínhamos antigamente. E aí a gente assume vários papéis nessa nossa vida. A gente pode assumir o papel de pai, a gente assume o papel de esposo ou de esposa, de filhos. Então nós temos deveres em relação aos pais, honrar nosso pai e nossa mãe, capítulo 14. Temos o papel de trabalhador de Jesus, responsável na casa espírita, ou na igreja evangélica, ou na igreja católica, trabalho comunitário, responsável por ajudar nossa vizinhança, responsabilidades profissionais. Tem os parentes de segundo grau, terceiro grau, tem primo, tem vô, tem vó, certo? Então assim, nós assumimos na nossa existência inúmeros papéis. E a todos eles, Deus nos faz a pergunta: será que é possível dar conta da nossa administração com esses inúmeros papéis aí que nós temos? Então, para a gente responder essa pergunta, eu vou pedir para que você pegue o companheiro que está ao seu lado, e diante da tua conjuntura pessoal, você vai conversar uns 2 minutinhos, porque eu vou responder essa pergunta aí. Será que é possível dar conta da administração do jeito que as coisas estão aí hoje? Então, pega o companheirinho do lado lá e procura responder essa pergunta para a gente fazer uma reflexão inicial. Vamos lá, 2 minutinhos para a gente conversar. Pode chorar, hein? Estou dando conta. Rapidinho. Vale companheiro desencarnado também. Pode. Pode falar, não tem problema. Eu acho que a gente não dá. Pode entrar em desespero, hein? Muito bem, vamos lá. Outra pergunta que a gente pode se fazer é: como é que a gente... Oi? Não entendi. Será que é possível entregar a obra pronta num mundo tão corrido e ansioso? O que é a obra pronta? São esses vários papéis. Cumprir minha função como pai, cumprir minha função como profissional, cumprir minha função como atuante na comunidade, cumprir minha função como filho, cumprir a função como marido. Será que é possível chegar no último dia da nossa existência e falar assim: o que me pediste? Então, será que no mundo corrido e ansioso, que nos exige tanto, a gente consegue entregar a obra pronta? Essa é uma reflexão. Vamos refletindo aí, Outra pergunta interessante: quais os recursos Deus e os bons espíritos nos oportunizam no cumprimento dessa administração? Esse é um ponto interessante. A gente falou lá no começo daquela passagem de Lucas, capítulo 16, dos recursos. Quais são esses recursos? Nós vamos procurar responder isso ao longo do dia de hoje. Como darmos conta do recado? E será que existe um método para dar conta do recado? Certo? Será que tem uma maneira? Tem várias. Oi, pode falar.
Eu acho que seguindo, tentando seguir o Evangelho, né? Tentando seguir o que Jesus nos ensinou. E é tão simples, mas é tão difícil. E o mundo nos exige tanto, né? Em questões que muitas vezes não estão diretamente relacionadas ao Evangelho. Muitas vezes o mundo nos exige a questões que fogem ao Evangelho. E a gente fica naquela angústia. Como é que eu faço para dar conta de tudo? Não é? Então, esse é um ponto importante. Será que dá para fazer tudo? Dá para fazer tudo, gente? Dá para fazer tudo. Isso é para a gente pensar. Vamos responder aqui ao último. Eu acho as pessoas também que ele coloca na nossa vida, como a família, colegas, também é um recurso que ele nos dá para crescer. Né? Muito bem, é verdade. Olha só, então pega um colega do lado e vai responder essa pergunta aí. Você se considera uma pessoa com pouco tempo para se dedicar ao trabalho com Jesus? Por quê? E 2, você acredita que está dando conta da sua tarefa na casa espírita? Do jeito que você pensa, né, como colaborador, como colaboração, eu vou participar da República, ou vou, sei lá, mais do que isso, vou ser presidente da casa espírita, né? Então, vamos pegar o companheirinho do lado e vamos procurar discutir essas duas perguntas aqui. Vamos lá, 2 minutinhos. Enquanto eu tomo uma água aqui. Está dando conta do seu tarefa? Não? Muita coisa. Eu queria ter bastante. E o site estaria bem no final. Tudo bem? Beleza. Diante desse mundão aí, onde nos exige tanto, em tantas tarefas, em tantos papéis, a pergunta que a gente se faz é: o que é realmente importante? É importante a gente saber o que é importante? Ou não? Vamos fazer tudo? É o que é mais prioritário. É importante, né, gente? A gente tem que saber o que é de fato importante, né? Então vamos ver o que Jesus disse. E para nós o que importa é perante os Espíritos, certo? Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou suas terras, receberão sempre de tudo isso e terá por herança a vida eterna. A gente vai falar um pouquinho sobre esse trecho aqui. Né? Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Disse Pedro. Jesus observou: digo-vos a verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 28 a 30. O que Jesus quer dizer com esse trecho? Naturalmente, o Evangelho do Espiritismo explica isso. Não é, interpretarmos ao pé da letra que Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, temos que ter esse cuidado de interpretarmos o sentido que está por trás. Logicamente que Jesus, como diz o Evangelho, não nos deu o exemplo de abandono da sua mãe, Jesus não nos deu o exemplo de abandono do seu pai, Jesus não exemplificou o abandono dos seus familiares para cumprir a sua tarefa. Ou deu? Não. Jesus é exemplo de filho, não é? Então Jesus não foi lá, atuou na carpintaria de José, humildemente, colaborando lá na confecção dos móveis, na confecção da madeira, auxiliou seu pai no trabalho simples, da humildade, ajudou. Foi um filho, muito bondoso com sua mãe,
fiel, obediente. Então, Jesus é um exemplo de filho. Então, não poderia essa passagem ser tomada ao pé da letra, que nem ele mesmo cumpriu, se fosse assim, o que ele está falando aqui. Então, qual que é o sentido que está por trás? Ele está querendo dizer, e ele já começa a introduzir o assunto, de que existem coisas que são importantes. E o Emmanuel vai dizer na sequência, nós vamos explicar. E uma dessas coisas é o Evangelho. São as orientações contidas no Evangelho. O que Jesus está chamando a atenção para nós nesse trecho é que se a pessoa que dá atenção às questões do Evangelho, como disse a nossa colega, ela realmente está no caminho certo. Tanto isso é verdade, que vai receber muito mais. Então Jesus está querendo mostrar uma relação de recompensa. Você se esforça no que é realmente importante e você tem uma recompensa que é receber muito mais. Eu acho que o muito mais não é dinheiro, o muito mais não é status, o muito mais são as questões afetas ao Evangelho. Certo? A paz de consciência, o dever cumprido, a prática da caridade, é isso. Então Jesus já nos dá essa noção. Certo? Os interesses, olha o que diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as suas considerações humanas. Então já tem um outro reforço nesse sentido, de entendermos o que é importante na nossa vida. Então Kardec já nos dá uma dica importante. Qual dica? Pegue tudo o que eu estou fazendo, todos os meus papéis, de todas essas atividades, todas essas tarefas, de todas as responsabilidades. Quais são aquelas que dizem respeito à vida futura? Essas prevalecem sobre as de vida atual. Então, toda e qualquer responsabilidade, toda e qualquer atividade que eu execute, que diz respeito a uma vida futura, eu falo vida futura vida no mundo espiritual, próximas encarnações. Elas são mais importantes, né, do que aquelas considerações de vida presente, puramente humana. Ele não está falando aqui, de novo, que as considerações puramente humanas, elas são desprezíveis, ou elas são desnecessárias. Ele não está falando isso aqui. Certo? Até porque nós precisamos da matéria, precisamos da encarnação para caminharmos. Então, o nosso fim é a evolução, o meio é a matéria, o meio é a encarnação. Então eu preciso do recurso material para atingir os fins. E os fins quais são? Os fins é evolução espiritual. Então, como é que eu uso os interesses humanos para atender a vida futura? Eu invisto o recurso do meu tempo para ser uma pessoa melhor. Investir em relacionamento é investir em vida futura. Certo? Porque o relacionamento é algo que fica ou ele acaba com a morte? O que vocês acham? Ele fica. Certo? Então o relacionamento que eu estabeleci com o Darcy aqui, ele vai ficar. Ele vai ficar, ele não se acaba, como diz lá o Evangelho, a reencarnação fortalece os laços familiares. Lá no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem um item a reencarnação fortalece os laços familiares. Quando Kardec diz no Evangelho que a reencarnação fortalece os laços familiares, ele está querendo dizer para nós que a vivência familiar nesta encarnação, ela fortalece o laço familiar com aquela pessoa que eu tenho dificuldade, que eu não tenho afinidade, que não pertence à minha família espiritual, não pertence à minha família espiritual, mas pertence à minha família consanguínea. Então, tem um irmão que eu não tenho nenhuma afinidade com ele, gosto dele, vou com a cara dele, sempre brigamos a vida inteira, por exemplo, né? Mas está na minha família. Por que ele está na minha família? Para que eu possa ter condições de conviver e de trabalhar sentimentos, trabalhar pensamentos, trabalhar fraternidade, para que eu possa melhorar o relacionamento com aquele espírito que eu tenho dificuldade. Caso contrário, se eu não estivesse na minha família, provavelmente eu escolheria não quero conviver com ele. Porque, por exemplo,
uma professora que eu não goste, eu mudo de escola. Mudo. Eu posso escolher mudar de irmão? Tem como escolher mudar de irmão? Não, é meu irmão. Tem como escolher mudar de mãe? Não, minha mãe. É minha esposa. Então a família fortalece os laços familiares, os laços entre os espíritos. Se tem alguma pessoa que já é da minha família espiritual e também está na minha família consanguínea, melhor ainda. Porque daí está fácil, né? Aí está tudo em ordem. Mas não é o que a gente observa na prática. O Emmanuel nos diz, lá no Consolador, que a maioria das famílias, né, elas são constituídas de espíritos, muitas vezes antipáticos, espíritos que têm ainda muitas coisas a melhorar, a trabalhar juntos. Por isso que a gente tem os problemas familiares. Por isso que a gente tem essas dificuldades na família, que são absolutamente naturais no mundo de provas e expiações. E por isso que nós devemos o quê? Insistir, persistir nos relacionamentos familiares, né, e não desistir. Porque se eu desisto hoje, eu vou ter que restabelecer outra vez. Não tem escapatória. Porque disse Jesus, né, que a lei se cumprirá até o último jota. Então se eu não cumpro a lei agora, eu vou ter que cumprir numa próxima. Não tem jeito. Então a gente tem que perseverar nesse caminho. Então investir em relacionamento, por exemplo, é investir em vida futura. Investir no Evangelho é investir na vida futura. Então toda vez que eu tenho inúmeras atividades, eu tenho que sempre colocar essa ponderação. As atividades, elas são afetas à vida futura, elas vão trazer benefícios espirituais, benefícios intelectuais, benefícios morais. Sim. Dizem respeito à vida futura, a minha melhoria quanto ser, quanto espírito, dizem. Então elas são atividades que elas são importantes. E as atividades aqui não, eu tenho dúvidas. Então a gente tem essa ponderação. Então, primeiro as atividades importantes, aquelas que têm correlação com a vida futura. Ou seja, com a minha situação no mundo espiritual e a minha situação nas próximas encarnações. No livro Justiça Divina, o Emmanuel faz uma colocação muito interessante sobre essa questão. Muitas pessoas se perguntam, diz ele, para onde eu vou quando eu morrer? Não é verdade? Alguém já fez essa pergunta? Não? Se eu morrer batendo bota hoje, para onde eu vou? Com quem eu vou conviver quando eu desencarnar? Será que eu vou estar com a minha mãe, com meu irmão, com minha avó, com meu filho? Aonde eu vou estar? E o Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele responde essa pergunta. Ele fala, você não precisa morrer para descobrir. O Emmanuel diz o seguinte: se você quer saber com quem você vai conviver quando você desencarnar, basta você observar com quem você anda nas horas vagas. Porque você não tem compromissos que te obrigam a fazer alguma coisa, como na profissão, por exemplo. O chefe, eu tenho que aguentar meu chefe. Eu estou lá, tem que bater o ponto, estou lá, tem que aguentar. Não escolho, não tenho opção. Agora, nas horas vagas, eu escolho as minhas amizades. Não escolho. O Emmanuel diz, se você quer saber com quem você vai conviver nas horas vagas, basta você observar com quem você se convive. No mundo espiritual, basta você observar com quem você convive nas horas vagas. Se você quer saber aonde você vai após a desencarnação, basta observar-te o que tu fazes nos momentos livres. E o que tu pensas nos momentos livres. Quais são os pensamentos que você tem nos momentos que ninguém te exige nada. Que você é você e você com Deus. É ali, é a tua morada. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, disse Jesus. Então o Emmanuel já nos dá um sinal interessante. E a gente já consegue ter algumas ideias. Opa, todos os momentos livres eu tenho o costume de pensar isso. Então é nesse contexto que você vai habitar o mundo espiritual. Nas horas livres eu convivo com estas espécies de pessoas, esses tipos de pessoas. É com essas pessoas que você vai conviver quando se encarnar. Você escolheu. Então, com essa reflexão, a gente consegue ter uma noção, né, se eu estou investindo os recursos que Deus me dá na vida futura ou não. Então vamos ver um pouquinho mais de André Luiz. André Luiz desencarnou, chegou no mundo espiritual. André Luiz era uma pessoa de alta sociedade lá no Rio de Janeiro, uma pessoa bem conceituada, uma pessoa importante na sociedade carioca. Pessoa culta, uma pessoa instruída.
Se você fosse pegar sob a ótica puramente humana, era uma pessoa bem conceituada. Sem sombra de dúvida. Acima do bem e do mal. Uma pessoa importante. Com conhecimentos filosóficos, conhecimentos intelectuais, médicos, né, com formação, atendia pessoas importantes na sociedade. Então, uma pessoa que ninguém desconfiava. O que ele disse quando ele chegou no mundo espiritual? Os princípios puramente filosóficos, políticos, científicos, figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Ou seja, o que ele viveu ao longo da encarnação dele, procurou priorizar o quê? Os assuntos puramente humanos. Não priorizou os assuntos relacionados à vida futura. Então, aquele conhecimento, a situação dele ali, adianta ele saber medicina naquela situação ali? Não adianta nada. O que adianta ele saber operar o estômago? Não adianta nada ali, ó, aquela situação ali, no umbral ali. O que ele vai fazer? Adianta ele saber, né, conceitos avançados no campo da política? Ele discute muito política, né? Adianta ali? Não. Não adianta ele saber, Dilma, que não sei o quê. Não é? Resolve nada a situação dele ali, resolveu nada. Não é? Então, agora, o que fez a diferença para ele depois de 7 anos? A prece. E ele não tinha um hábito da prece. A prece é uma atividade que diz respeito à vida futura? Sem dúvida, senão ele não teria ficado 7 anos lá. Se tivesse o hábito da prece cotidianamente, aliás, quem ajudou a sair ele do umbral foram as preces que fizeram por ele. Não sei se você se lembra lá no livro. Então nem ele se dignou a fazer prece por ele mesmo. Só na hora que não teve, né, aguentava mais. Perfeito? Mas quem ajudou a retirá-lo do umbral foram as preces das pessoas que ele atendia gratuitamente. Poucas pessoas, mas que ele atendia gratuitamente. Então olha só, uma atividade que, por exemplo, nós devemos investir. O hábito da prece. É uma atividade que faz a diferença na vida futura. Fez a diferença para ele e vai fazer a diferença para nós. Entendeu? Então, é um exemplo prático de como que a gente consegue começar nessa questão toda nebulosa, desse mundo, né, que bombardeia de informações. Hoje uma criança de 8 anos tem mais informação que o imperador romano no auge de Roma. Essa criança aqui. É tablet, é Facebook, é telefone, é TV a cabo, os desenhos são rápidos, né, tudo ao mesmo tempo. É muita informação. Como é que faz para separar o joio do trigo? Né? Então, é difícil. Por isso que nesse mundo de hoje, veloz, esse mundo ansioso, esse mundo que nos bombardeia de informações, é muito importante nós estarmos sintonizados. Nós estivermos sintonizados, nós vamos separar aquilo que é realmente importante daquilo que realmente não é importante. Então é uma separação importante ser feita. Avancemos. Tudo é uma questão de prioridade. A gente começa a perceber que não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Eu quero ir em todas as atividades da Casa Espírita, ao mesmo tempo eu quero ir em todas as festas familiares, ao mesmo tempo eu quero ir em todas as festas juninas que me convidam, eu quero ir em todos, né, os compromissos profissionais que me recorrem, eu quero... Não dá. Não dá. Não tem jeito. Eu quero às vezes ver todos os e-mails, eu quero ligar para todos os aniversariantes que eu conheço. Nem aposentado não dá. Nem aposentado não. Está aí as belezas. Né? Então, como a gente não dá conta de tudo, aí a gente vai ter que começar o quê? Estabelecer prioridade. Aí que vem o pulo do gato. Porque quando você coloca prioridade, você automaticamente dá mais atenção para alguma coisa em relação a outra. Vocês concordam? Sim. Tem jeito. Tem que dar mais atenção para alguns aspectos em relação a outros aspectos. Infelizmente, a gente não consegue dar a mesma atenção para tudo. Porque não dá. Não dá. Então, como estabelecer essa prioridade? Como saber na onde que eu tenho que trabalhar? Investir os meus recursos. Qual os recursos que eu tenho na mão?
o tempo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, o espaço da minha casa que eu tenho, o e-mail, o computador. Isso é curso. Todo isso é curso. Como trabalhar, concatenar esses recursos todos para que eu possa atuar naquilo que de fato é a prioridade, sob a ótica da vida futura. Olha o Emmanuel Consolador. Ele escreveu isso na década de 40, mas parece que escreveu ontem. Olha só. No turbilhão de tarefas de cada dia. Hoje tem turbilhão de tarefas de cada dia, não? Cara, na década de 40 ele já falava em turbilhão, imagina hoje. Então é atual. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Turbilhão. Tablet, a televisão, a telefone, daí se ligando, né? Todo mundo ligando, a empresa, 1000 telefonemas, o cara esperando para falar contigo, o telefone está tocando, né? A dona de casa lá passando o aspirador com outra perna, segurando o neném. Então, turbilhão de tarefas de cada dia. Levar o filho na escola, buscar. Levar o filho na escola, buscar, tem reunião, tem que não sei o que, tem que ir no médico, e aí tem 300 mil especialidades médicas, né? Antigamente só tinha meia dúzia, né? Médico daquilo, a gente vai ficando mais velho, tudo quanto é médico, né? É farmácia, que não sei o que, meu Deus. É dentista, ortodentista, nossa senhora. Deus, muita coisa, né? Então, o turbilhão das tarefas de cada dia, lembrarmos da afirmativa do Senhor. Sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder, fortuna, de inteligência, recordai ainda as suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. O que o irmão está querendo dizer aqui? Ele já está dando a dica da prioridade. É importante nós, cotidianamente, no turbilhão das tarefas das nossas rotinas pesadas, nós lembrarmos pela manhã, meu Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Pense em Paulo. Paulo caiu do cavalo, literalmente, indo a Damasco. Encontrou Jesus. Jesus podia ter pedido qualquer coisa para ele. E Paulo se deixou aberto. Falou, Senhor, o que queres que eu faça? Você decide. Essa é uma pergunta que nós temos que se fazer. Todos os dias. Acordar de manhã, lavar o rosto, né? Despertar, fazer a reflexão do Evangelho. Meu Deus, quais são as minhas prioridades? Diante das tentações da autoridade, as tentações do poder, do dinheiro, da inteligência, todas são tentações que nos envolvem cotidianamente. Lembrarmos da afirmativa. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Ou seja, o irmão está querendo dizer que não tem dois caminhos para se chegar ao Pai. É um caminho. Através de Jesus. Por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então nós temos que começar a pensar nisso. E aí a gente vai começar a perceber quais são as nossas prioridades. Se você sente tocado pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos do mundo, tanta coisa para fazer, estou sobrecarregado. Faz meu diretor na casa espírita, pelo menos lá na nossa casa é assim. Eu não sei como é que ela não passa o Senhor ou aqui. As pessoas falam, não, mas isso, eu estou sobrecarregado. Não dou conta não. Né? Precisa de alguém para cuidar da biblioteca, mas eu estou sobrecarregado. Acontece aqui também ou é só lá? Não é mandou para presidente. Né? Quando a gente vê nessa situação, estou sobrecarregado. O que nós vamos lembrar? Segundo Emmanuel, buscar e ouvir sempre não. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome essa cruz, siga os meus passos. O que Jesus, quando Jesus disse essa frase, o que Emmanuel está querendo dizer, se utilizando da frase de Jesus? Que é um processo difícil escolher prioridade.
E mais ainda, colocando Jesus como prioridade, quando eu falo Jesus, é escolher o quê? Ter uma vida reta, é escolher fazer a reforma íntima, é escolher fazer sempre o caminho que é certo, qualquer lugar que nós estivermos, procurarmos fazer aquilo que faça sentido do ponto de vista do Evangelho, significa na sociedade moderna carregar uma cruz. Mas que cruz é essa? Hoje ninguém vai para Roma, os leões não correm. Mas como diz Emmanuel, também verdade de vida, hoje o circo é o mundo e o leão são os homens. E quando a gente fala os homens, eles são os próprios parentes. De novo você vai no centro, pelo amor de Deus, né? E aí a gente começa a ver que essa cruz, na verdade, são pequeninas coisas do cotidiano que a gente deixa de fazer, porque não dá fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou três, ou quatro, para priorizar coisas que julgamos importantes. E aí a gente muitas vezes carrega essa pequena cruz. A pessoa que não gosta, é um amigo, vamos lá, tomar umas lá, tal, né? Rapaz, mas não dá, hoje tem atividade no centro, até parei de beber, rapaz, mas você está ficando louco. Pelo amor de Deus, você ficou alucinado de vez, virou fanático. Então é uma pequena cruz, cruz da ingratidão, a cruz de uma, não é? Puxa, chateei o rapaz. Então, às vezes o pessoal do setor lá vai fazer um churrasco, mas bem no horário do centro, rapaz, não dá tempo, eu tenho que ir no centro, tenho atividade, compromisso lá, tenho responsabilidade. Não dá, não posso ir no churrasco, mas vai todo mundo, só não vai você. É a pequena cruz que nós carregamos no sentido de, puxa, coisa chata, né? Ninguém quer deixar os outros chateados. Chato mesmo, né? Então são essas pequenas coisas, né? Diante do mundo onde estamos sobrecarregados, que são as pequenas cruzes, né? Pequeninas cruzes. Ninguém carrega uma grande cruz, mas são pequeninas cruzes do cotidiano. São as escolhas que nós fazemos. Às vezes pode ser, né, deixar, né, uma oportunidade profissional extraordinária passar para em detrimento de uma coisa que nós prezamos mais, por exemplo, uma família, por exemplo. É um emprego maravilhoso, mas eu tenho que ficar o mês inteiro fora. Tem esposa com filho pequeno. Você tem que fazer a escolha. Como é que faz a escolha? Né? Então, é sempre aquela história. Como é que faz? É aquilo que o Emmanuel fala. Então nós temos que sempre lembrar daquela frase de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que vai sintonizando, é um processo de sintonia. E escolhermos as coisas certas e fazermos o que deve ser feito passa, inevitavelmente, por aproveitar o tempo. É óbvio. Se nós temos tanta coisa para fazer e a gente fala que não tem tempo para nada, a gente tem que entender como aproveitar melhor o recurso maravilhoso que Deus nos dá, que é o tempo. E a gente começa a ver que Jesus aproveita bem o tempo. Humberto de Campos conta do desencarne de Pedro. Pedro foi crucificado ao contrário, pediu para ser crucificado ao contrário, porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus. Não, como Jesus eu não quero. É de ponta cabeça. Depois de algumas horas, crucificado, de ponta cabeça, desencarnou. Desencarnou, Jesus o recebeu. Pedro, descansa. Cumprisses bem o teu papel. Vá para o reino do Senhor. Descansa um tempo. E ele foi. Aí o Humberto de Campos fala, aquela coisa maravilhosa, aqueles, né? Pensa no paraíso, assim, aquela coisa, né? Aquela vibração, aquela paz, tudo, né? Aquela coisa maravilhosa. Aí chegou uma hora que ele, descansei, falei, quer saber? Pedro pensou, agora eu vou para os mundos superiores, isso é de terra, pelo amor de Deus, né? Eu vou agora para frente, eu vou caminhar para frente. E aí ele foi, começou a se deslocar para os mundos superiores, mais superiores ainda. E nessa ele encontrou Jesus. Aí ele falou assim, mestre, que beleza. Ele falou, que bom, e aí Pedro? Como tá? Não, estou bem, eu estou indo para os mundos superiores. Que bom, hein Pedro? E aí Pedro perguntou, e você, mestre? Não, eu vou descer para a terra. Por quê? Porque enquanto tiver
uma alma, uma ovelha desgarrada do aprisco de meu pai, eu não descansarei. Aí Pedro, se ele está descendo, eu estou subindo, tem alguma coisa errada. O cara é o mestre, está descendo. Aí ele ficou com vergonha e desceu também. E aí o médico foi que ele desceu e foi visitar os cristãos que estavam presos para morrer no circo de Roma. E foi lá visitá-los. Inspirá-los no canto. Os cristãos presos lá e falaram, cantar. E os cristãos presos lá no calabouço, antes de entrarem, começaram a cantar os hinos, né? As hosanas lá, os hinos que eles cantavam. Por isso que tem que cantar no centro espírita. Os cristãos cantavam. E eles entraram no circo de Roma cantando. Entraram cantando. Nem sentiram as patadas dos leões. Lá no 2000 anos, o Emmanuel fala que Lívia não sentiu nada. Nada, não sentiu nada. Eles iam devorando tudo. É feio só para nós que a gente vê o filme lá. Mas não sentiu nada. Simeão recebeu. Depois foi encontrar Jesus. Não sentiram nada. E o Emmanuel faz um parênteses lá. Em poucos momentos se viu, né, a pureza de sentimento, a entrega, como se viu nos primeiros séculos do cristianismo aqui na Terra. Nunca houve tempos iguais a esse. E fecha parênteses, comentário do Emmanuel. Então, Jesus aproveita bem o tempo. Olha o que diz aí o Emmanuel Caminho e Verdade sobre o tempo. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras do que procuram aniquilar de qualquer forma. A maioria de nós aniquila o tempo. Poucos são aqueles que aproveitam o meu tempo. Segundo ele coloca aqui. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas nas esteiras das reencarnações. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. De novo, o Emmanuel nos dizendo como devemos priorizar, como devemos aproveitar o tempo. Então, o que o Emmanuel faz a ponderação? A gente fica naquela loucura, tal, porque tempo é dinheiro, tal, tem que fazer tudo, tal. E muitas vezes, nessa correria, o que acontece? Tomamos decisões erradas, nos equivocamos, capitulamos, e o que acontece? Recomeçamos tudo de novo. Não é nessa encarnação, não. É nas encarnações. Tomamos decisões precipitadas, depois vai ter que casar de novo com o companheiro lá. Tomamos decisões precipitadas, depois tem que ter outra encarnação para priorizar o Evangelho. Nessa aqui, não, depois eu vejo isso, tal, que loucura. E desencarnou, nossa, meu Deus, esqueci desse item aqui. Não, na próxima, aí recapitula, e repete. E a gente fica, é o que ele fala, fica recomeçando, né? Fica recomeçando. Recomeçando. Então, olha lá, né? O que nós devemos fazer, então? Para dar conta da administração, devemos produzir bons frutos. A árvore que produz bons frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Então devemos procurar o quê? Produzir bons frutos. Se produzirmos bons frutos no nosso cotidiano, somos uma árvore boa. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio as tuas aptidões, e mesmo que tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. É muito boa essa mensagem. Porque a gente fica se subvalorizando. Não, eu sou muito ruim, não dou conta para nada. Não, pelo amor de Deus, quem sou eu? O que é isso? Não faço nada. Tal, não tenho condição. Não sei de espírito, não tem como ajudar. Tal, né? E fica assim, né? Não faço nada. E não faz nada. Porque pensa, o que o Emmanuel fala? Olha, mesmo nas tuas atividades que pareçam sem importância, lembra-te de que o Senhor te coloca presentemente na condição que podes produzir melhor. Você tem pouco, se acha na condição de pouca condição, faça um pouco. Faça um pouco, bem feito, cotidianamente. Eu só quero servir sopa lá no centro. Então, serve sopa. Só porque quer servir sopa? Só pode servir sopa? Ok, serve sopa, não falta na sopa, serve bem essa sopa aí.
e Jesus te abençoe. Ah, eu acho que eu dou conta de dar uma palestra. Tá com dar palestra? Quer dar palestra? Não dê a palestra, não falta a palestra, vai na palestra, né? Marca bem as palestras, né? 2 vezes, uma vez só, né? Faz bem feito o serviço. O que eu dou conta é ir na reunião pública, assistir a palestra domingo. É o que você dá conta? É o que você quer fazer? Então faz, não falta reunião pública. Faz bem feito, chega mais cedo, fica até o final, aproveita bem, reflete sobre o tema. É o que você dá conta, faz bem feito. Produzes o melhor naquilo que você pode dar conta de fazer. Na tua administração, faça bem feito. Daquela administração que você dá conta ali. Você tem administração que você quer dar conta mais, fazer mais? Ah, eu quero fazer mais, quero ser presidente do centro. Mas o presidente do centro vai dar conta da tua administração, bem feito. Não interessa a quantidade, o que se faz. O importante é fazer bem feito o que nós nos comprometemos a fazer. Porque Deus não compara um com o outro. E a gente compara um com o outro. Mas Deus não compara um com o outro. Cada espírito tem uma jornada. Tem espírito mais velho, tem espírito mais novo, tem espírito que errou, tem espírito que não errou, tem espírito que caminha em linha reta, tem espírito que não caminha em linha reta. Cada um é cada um. Deus compara a nós conosco mesmo. O que você prometeu nessa encarnação? Ah, eu prometi servir sopa uma vez por semana. Então, faça bem. Você que serviu sopa uma vez por semana, você cumpriu a encarnação. Parabéns. Ganhou 2 estrelinhas da professora. Não é? Então, nós devemos refletir sobre isso. Fazermos aquilo que nós entendemos que devemos fazer, fazermos e darmos conta do recado. Né? Tens assim a tua obra particular intransferível. A tua responsabilidade é tua e é intransferível. Não adianta terceirizar. Então, quais são os papéis que eu me comprometi? Ser um bom esposo? Faça bem esse papel. E não tem outro esposo, é você que é o esposo. Ah, me comprometi a ser um bom pai. Cumpra bem esse papel. Faça bem feito. Ok. Ah, essa encarnação, eu não quero ter filhos. Eu não nasci para ter filhos. Ok. Agora você vai fazer o quê? Ah, eu nasci só para ganhar dinheiro. Opa! Não são interesses da vida futura. Dinheiro, acabou, morreu, dinheiro fica aqui, caixão, não tem bolso, nem gaveta. Então, o que eu vou me comprometer a fazer? Ah, isso aqui, então faça bem feito. Interessa a vida futura? Interessa. Faça bem feito. Entregue a sua obra pronta ao Senhor. Ela é intransferível e ela é particular. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faz do melhor modo. Recordando que apesar da grandeza divina do Divino Mestre, ele foi um dia humilde criança e cumpriu o papel como filho. Cumpriu o papel como filho. Ajudou o pai. Ele poderia ter... Imagine, Jesus, o cara criou a terra. Ele poderia falar, não, José, para esse ano de carpintaria. Que atraso, deixa que eu vou fazer, que o meu pensamento ele faz o móvel, pronto, que maravilha. 1 segundo eu já fiz a mesa aqui, pai. Pra que ficar se matando aí? Eu sou governador da terra. O que você quer? Você quer uma mesa, 2 cadeiras, 4? Deixa que eu faço aí. Não desdenhou. Então a tarefa dele era ajudar o pai na carpintaria? Ajudou. A tarefa dele era ajudar a mãezinha? Ajudou a mãezinha. Não desdenhou, cumpriu a tarefa dele. Quando chegou o momento da tarefa dele, cumpriu a tarefa dele. E falou para a mãe dele, agora é minha tarefa. Quando ele estava lá no meio da multidão, chegou falando assim, mestre, tua mãe chegou, os teus irmãos chegaram. O que Jesus respondeu? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, mãe, agora é minha tarefa. Você vai, fica do gado aí, relaxa, senta no final ali da palestra, estamos aqui, estou cumprindo a minha tarefa. Agora é minha tarefa. Então, tem hora, tá tudo, né? Esse meu papel agora é esse. Né? Então ela cumpriu bem a tarefa dele, né? Como fazemos isso na prática? Como determinar as pedras grandes, os assuntos realmente importantes? Então tem uma maneira, né? Nós podemos dizer aqui. Então olha só o que diz aqui. Antes de qualquer esforço externo, acordei de manhã, já conversar. Não, antes do esforço externo, né? Há que dispor do paciente a renovação íntima e intransferível, né? A fim de que conscientize-se das responsabilidades que lhe dizem respeito. Então, acordei de manhã, segunda-feira, amanhã é segunda-feira. Acordei de manhã, o que nós vamos pensar? Sair fazendo as coisas? Não.
Quais são as responsabilidades que me dizem respeito? Bom, eu sou marido, eu sou pai, eu sou profissional na empresa, eu trabalho na casa espírita, sei lá, eu ajudo na vizinhança. Responsabilidades. Quais são as meus... Vou pensar nas responsabilidades. Antes do que? De qualquer esforço externo. Porque senão eu fico fazendo. E não faço aquilo que realmente diz respeito às minhas reais prioridades. Às minhas reais responsabilidades. E a gente tem todo motivo para ter desculpa. São e-mails para responder, são telefones para atender, são pessoas para atender, a gente tem todos os motivos, reuniões para fazer. Qualquer motivo de desculpa nós temos, né? Para não cumprir as nossas responsabilidades. Então, é muito importante nós nos sintonizarmos com aquilo que é de fato importante. E aí existem alguns instrumentos que nos ajudam a gerar essa sintonia. Porque sintonia é que nem o rádio. Você liga na rádio do rock ou você liga no pagode. Você liga na música clássica ou você liga na rádio AM para ver noticiário. Você estabelece a sintonia. O que não tem é rádio desligado. Nós estamos 24 horas em pensamento o quê? Ativo. E o segredo para a gente saber e escolher o que é realmente importante, estabelecer a prioridade, é estabelecer a sintonia certa. Será que existem alguns instrumentos que me ajudam a estabelecer a sintonia certa? Ou como é que eu faço? Como é que eu faço para saber o que é importante? Como é que eu faço para saber o que de fato é minha responsabilidade? Na segunda-feira de manhã, da semana? Então, os Espíritos nos dizem algumas coisas. A leitura. O livro edificante ensina-nos o melhor caminho. Opa! O livro não é qualquer livro, é o livro edificante. Ensina o melhor caminho. Tem muitos caminhos. Qual é o melhor caminho? O livro espírita ajuda o melhor caminho. Traz reflexões, traz pensamentos. Rapaz, tem que priorizar isso aqui. Li o livro há 2000 anos, esse exemplo de livro, pelo amor de Deus, essa mulher fantástica. Ela está me ensinando um caminho aqui, ué. Qual que é o caminho que o livro nos ensina? Da humildade, né? Ficou lá, o marido abandonou ela. Ela não saiu do lar. Humildade, obediência, resignação, fé. Ué, tem um caminho aí que ela está ensinando. Qual é o caminho que nos ensina lá o quinto varro, lá no livro Ave Cristo? Persistência, né? Quem já leu Ave Cristo? Pô, o cara reencarnou 2 vezes para ajudar o filho. Lá o cara vai ser perseverante lá adiante. Os mentores falaram assim, cara, você tem 100 anos para resolver esse problema com o teu filho aí. Depois você não encarna mais nessa terra aí. Você tem 100 anos. Tá bom. Ele morreu, o filho dele matou ele, só você tem uma noção. O negócio era filho. O filho dele matou ele imediatamente reencarnou e conseguiu no final, vou contar o final, vou estragar. Ele recuperou, conseguiu salvar o filho dele no final, mas no final mesmo, 57 segundos do tempo. E pênalti. Não? E pênalti. E não foi de mão, foi legal. Certo? Deram uma flechada com fogo no filho dele e falou assim, filho, entrega ao Senhor. Ele falou assim, eu acredito em Jesus. E morreu. Salvou no final ali, no final salvou. Está lá no Ave Cristo. Então, perseverança, persistência. Então, os livros espíritas nos ensinam vários caminhos. Muito importantes. O que mais? O estudo. Aquele que estuda, né, entesoura valores da própria emancipação. O cara não fica preso às ideias alheias. Ele sabe o que é de fato importante. Isso aqui é importante. Estou estudando na casa espírita, eu sei que é importante. Não vou na conversa de terceiros, não. Nem que mesmo que sejam os terceiros, sejam pessoas queridas ao meu coração. Não, mamãe, eu entendi o que a senhora está falando, mamãe, mas isso não tem sentido. Mamãe, não tem sentido isso que a senhora está falando, não. Te amo, você é maravilhosa, mas isso aqui não tem sentido, não. Estou estudando, sei que isso aqui está errado. Então, o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o estudo nos ajuda. A prece, já falamos. Né? O que mais? O autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, a reflexão, procurarmos perceber quais são os nossos pontos fracos. Geralmente a gente recapitula, a gente cai nos mesmos erros. Toda encarnação. Então a gente já sabe mais ou menos qual é o ponto fraco. Então, conhecimento de si mesmo.
Certo? E aí tem uma ideia interessante aqui. Procurarmos estabelecer as prioridades semanalmente. É uma ideia. É uma ideia. Não é a única ideia, não. É uma ideia. Por que a semana? Por que não para 10 anos? Porque 10 anos está longe. Por que não por dia? Porque todo dia você tem que ficar fazendo. Aí você vai ter dificuldade de administrar o processo. Então a ideia é o seguinte. Estabelece as metas, né, os objetivos por semana. Então, segunda-feira, amanhã, não, hoje eu vou comprar um presente para minha esposa. Ela merece, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Isso é uma coisa que parece que é bobagem. Por exemplo, não, isso aí é do aniversário, mas é um investimento para a vida futura? É uma coisa diferenciada, não é? Fora de época, o que custa? 10 reais comprar uma rosa lá, não sei onde? É uma bobagem. Mas é uma coisa que é importante. É urgente? Não é urgente. Você vai morrer? Não, não é urgente, mas é importante. Né? A pessoa fez o aniversário. Fez uma sogra também. Aí também não, né? Nunca se sabe de falar da sogra, mas às vezes a mãe do cara é uma tranqueira. Desencarna, a mãe está lá nas trevas. O que vai receber? Só tem a sogra. Tem que tratar bem. A dúvida se trata bem todo mundo. Não sabe, velho? Não sabe? Pega o pai de André Luiz, é uma tranqueira, velho. Vou depender desse pai aí, tá lascado. Né? Então, estabelece a meta por semana. Quanto marido, quanto esposo, quanto filho, quanto profissional, quanto trabalhador da casa espírita. Estabelece para aquela semana lá. Né? Então a semana dá essa perspectiva mais administrada. Né? Você planeja, coloca os seus papéis. Quais são os papéis que eu exerço? Coloca lá no papel. Né? Organiza a sua vida ao redor dos papéis. Vai ajudar a manter o equilíbrio. Não vou ficar o dia inteiro respondendo e-mail. Isso aí não vira nada. Agora, isso aqui é importante. Isso aqui eu preciso fazer essa semana, eu preciso fazer isso aqui. Isso aqui é importante, tem a ver com os meus papéis que eu exerço nessa encarnação. Então me ajuda a manter o foco, né, naquilo que de fato é importante. Aí eu vou escolher o que é importante. Né? Qual é a coisa mais importante que eu poderia fazer nesse papel, nessa semana? Como trabalhador da casa, como presidente da casa espírita. O que eu tenho que fazer com essa semana? Né? O que eu poderia fazer? Como marido, como filho. Vou sair para passear com o filho, velho. Uma coisa importante. Não é urgente, mas é uma coisa importante. É uma coisa... Meia hora que você perde ali, traço, uma hora. Estabelece. Planeje sua semana ao redor desses assuntos. Então eu preencho a minha semana com os assuntos de fato importantes, que tem a ver com a vida futura. Preencheu? Preenchi. Aí você começa. E-mail, reunião, tranqueirada aí. Né? Facebook, celular, tablet, videogame, tudo por aí vai. Aí você preenche o resto, floreia o resto. Aí isso nos ajuda o quê? Se eu fizer isso toda semana, no final da minha encarnação, não, o que é importante eu fiz, o resto é Facebook, é outras coisas aí, não tem problema. Tudo bem, mas o que é importante eu não tiro foco. Então é uma ideia que a gente pode trabalhar. Vê? E aí tem esses três passos. Então para finalizar, olha lá, Lucas capítulo 16. Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Nós abrimos a conversa com essa frase e vamos terminar essa conversa com essa frase. Certo? E lembrando aí que a doutrina espírita, através do livro espírita, através do estudo sistematizado, através do conhecimento, através da prática da caridade, nos ajuda a nos sintonizar no canal correto. Sintonizando com o Evangelho de Jesus, com o processo, com ferramenta, com força de vontade, a gente vai chegar lá. Então nós devemos ser muito gratos à doutrina espírita. Certo? Nós gostaríamos de abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não entendi por que não continua administrador. Porque ele estava desperdiçando, na passagem, o administrador estava desperdiçando os recursos. Deus deu um monte de recursos para ele, estava desperdiçando. Aí ele faz esse alerta, né? Não, Jesus vai ensinar. Nossos talentos, né? Oi? Os nossos talentos. Nossos talentos, nossos recursos que temos à disposição.